Bom dia, eu sou a Índia Camargo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Primeiramente, bom dia a todos, que Deus abençoe vocês. Hoje eu vim aqui relatar um fato que aconteceu comigo e assim que eu gostaria que não acontecesse com ninguém, nem com meu próprio amigo. A gente sempre ouve as pessoas falarem, nem comentarem que a gente não pode dormir, a gente não pode sair brigado com parente, com vizinho, com quem seja, né? E muitas das vezes a gente não acreditamos, a gente não damos importância, né? Às vezes a gente olha, fala que é bobagem da pessoa, que não vai acontecer nada, mas eu fui, tipo, experiência própria, vivi essa experiência própria, né? Meu esposo, eu e ele, a gente tinha, assim, tinha, tipo, tido uma DR, né? Uma briguinha boba, por causa de uma coisa boba. Minha filha, ela estuda e meu esposo queria colocar ela no ônibus. E eu não quis. Eu não queria. Porque não é que eu não queria. É que do jeito que o mundo está, do jeito que o mundo se encontra, a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente fica um pouco receoso, né? De mandar seu filho para a escola, de ir trabalhar, enfim, né? Porque a gente vê quantas coisas acontecendo aí de ruim no mundo, crianças sumindo, acidentes, enfim. E a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Fica, digamos assim, fica preocupado, né? E eu não queria que ela fosse. Queria que meu esposo levasse ela e trazesse. E devido a esse motivo, a gente teve uma pequena discussão e ele saiu chateado. Eu também fiquei chateada com ele. E aí passou. Aí, quando foi isso ele saiu, era umas 7 horas. Minha filha entre as 7 sai meio-dia e 20, né, da escola. E aí meu esposo foi trabalhar e nesse dia ele não só tinha tomado café, não tinha se alimentado assim direito, como ele faz toda manhã, né. E ele foi. E aí chegou na volta, ele passou, pegou minha filha na escola e ele já estava se sentindo mal, já estava sentindo com uma tontura, que ele vira e mexe, ele tem umas tonturas, né. E ele estava meio se sentindo mal, ele passou ela, pegou na escola e parou para comer o lanche com ela. Aí ele comprou um lanche para ela, um lanche para ele, e aí ele comeu, os dois, né. Ele, em vez de pegar, ele esperar um pouco, não. Ele pegou, veio de bicicleta com ela. E aí, quando ele montou na bicicleta que ele veio, no meio do caminho, ele relatou que ele começou a sentir uma tontura. Só que ele, em vez de parar, sentar, tomar um pouco de água, não, ele continuou. E o que aconteceu? Ele caiu com ela da bicicleta. E sim, foi um tombo bem feio, sabe assim. Ele, é, conforme ele sentiu tontura, ele meio que se desequilibrou da bicicleta e ela enfiou o pé no raio. E os dois caíram. Ele cortou aqui o supercílio, tomou 4 pontos. No caso, foi do lado esquerdo, né? E ele ralou muito a cara, sabe? Parecia assim que tinham jogado água quente nele. E aí, sabe quando você cai de bicicleta, que você rala assim? É tipo, vamos supor, um peixe, quando você tira a escama dele e fica todo só a carne. E ele ficou assim, o rosto dele todinho aqui assim, daqui aqui, cortou aqui, machucou a boca. Tanto é que ele vai ter que ir no dentista para trocar o aparelhinho que ele tem no dente. E, e aí ele chegou, e o que aconteceu? E eu, em casa, cuidando dos meus afazeres, eu falei, eu vou ligar para a escola, vou perguntar como é que é direitinho, e vou pôr ela vou pôr ela então no ônibus, né? Falei, quando ele chegar, eu vou falar com ele.
Aí daqui a pouco a gente me liga, minha filha, mãe. Falei, oi filha, a senhora tá bem? Falei, tô. A senhora tá sentada? Eu falei, não, tô de pé. Ela, então senta. Nossa, aquilo já, sabe, aquilo já me deu uma sensação, um mal-estar. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Mas pra mim era com a minha mãe. Aí ela falou assim, senta mãe, é melhor a senhora sentar. Aí eu falei, pronto, minha mãe teve um infarto, alguma coisa, não deu tempo de socorrer. E a minha filha tá falando que ela se foi, né? E não era com meu esposo, com a minha filha. Ela falou assim, eu falei, fala, fala, filha, fala logo, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, o pai e a Estela sofreram um acidente. Nossa, meu mundo caiu, gente. Meu mundo caiu, sabe assim. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, ele caiu, ele tá machucado. E ele, peguei na mesma hora, sabe? Ela falou, e o irmão, o pastor da igreja, tá vindo trazer a Estela e vai buscar a gente para levar ele no hospital, que ele tá muito machucado. Aí eu peguei, moço, peguei. Aí eu liguei pra ele, falei, como você tá? Ele falou assim, eu tô... E ele reclamando de dor, eu falei, como você tá? Ele falou assim, eu tô com meu rosto machucado. Eu falei, mas e a perna, o braço? Não, a perna e o braço não, só tá doendo. Aí mesmo ele machucado, ele andou um bom pedaço com a esposa do rapaz que ficou olhando ele, porque ele não queria ir pro hospital, não queria ir no SAMU pro hospital. E aí ele pegou, veio, chegou em casa, nós levamos ele pro hospital. Chegou lá, ele tomou 4 pontos, tirou raio-x, não deu nada. Na hora não deu nada. Aí ele chegou em casa, viemos para casa, ele ficou de recuperação, né? Ficou se recuperando, ficou recuperando, né? Ficou tomando um medicamento, ficou recuperando a saúde que estava aqui, o rosto principalmente, né? Que ele se machucou. E, e aí, hoje tá com as 2 semanas, ele tá meio que com o pulso machucado ainda, porque na hora que ele caiu ele não sentiu. Veio começar a dar agora as dores no pulso, né? E aqui assim como é que fala? Na lombar, na coluna aqui assim, né? E, e aí a gente cuidou dele, fizemos curativo, tratamento todo nele, passamos medicamento, ele tomou medicamento, eu acordava de madrugada para dar medicamento para ele. Minha filha, a do meio, fez os curativos nele, aí ele mesmo tirou ponto em casa. E foi um sufoco. Eu vim aqui contar para vocês esse relato por quê? Porque a gente, às vezes a gente só acha que vai acontecer com o nosso vizinho, da direita ou da esquerda, mas a gente não imagina que um dia possa acontecer com a gente. Então, por que eu trouxe esse meu relato do que aconteceu aqui para vocês? Eu sempre venho aqui trazer coisas de cabelo, de flores, né, coisas do meu dia a dia, mas numa parte no sentido bom, né? Não no sentido ruim. Mas eu já fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo e nunca conseguia. Devido a correrias, devido a muita coisa, mas hoje chegou o dia, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Tô relatando esse fato. Aqui tá um calor, gente, na minha cidade. Por que eu tô relatando esse fato? Por quê? Porque o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com mais ninguém, nem com o meu próprio inimigo. Então, se você tiver brigado com seu esposo, brigado com a sua esposa, com o filho, com o vó, com quem seja, não deixe, não saia de casa brigado sem falar com seu esposo ou com a sua esposa, com seu parente sem pedir perdão. Não durma brigado, não durma. Se você puder, faça as pazes. Ah, mas eu não vou ceder porque ele começou. Faça a sua parte. É que nem as pessoas falam, né? Peça perdão pro seu irmão. Se ele não te perdoar, a bênção vai voltar para você 2 vezes. Então você peça perdão. Ah, mas eu não fui eu que comecei, foi ele, não tem importância. Vai lá e peça. Quebra esse laço que está se formando, né? É difícil você. É difícil você ser ofendida, você ser humilhada e você pedir perdão, né? Muitos não conseguem. Muitos têm aquele coração duro e não conseguem.
fica esperando pela atitude do outro e essa atitude pode não chegar. Então, o que eu quero dizer para você? Peça perdão, se reconcilie, não deixe, não saia, não durma sem falar com seu parente, porque o amanhã talvez não pode chegar. Às vezes você fala assim, ah, amanhã eu briguei, mas amanhã eu peço perdão para ele. Ah, eu briguei, mas amanhã eu peço perdão para minha esposa. Aí você deita e dorme no outro dia, ou você, ou seu esposo, sua esposa não amanhece com vida. E aí? Como o povo fala, né? Não tem como você, é como eu ouvi uma pessoa falar, não tem como você pedir perdão para uma pessoa que já se foi, né? Não tem como você chegar lá e falar pro morto, olha, me perdoa, tá? Me perdoa. Ele não vai ter como te perdoar. Não vai ter como dizer para você assim, tá bom, pode, tá bom, você está perdoado. Então, se você puder não cometer esse erro que eu cometi, né? Tudo acontece pela permissão de Deus, claro, na nossa vida, para a gente não errar mais, para a gente não pecar mais, não fazer mais, né? Então, o que eu passei, eu não quero que vocês passem na vida de vocês, que é muito ruim. Você recebeu uma mensagem, você recebeu uma notícia, eu não vou expor aqui, porque minha filha mandou um áudio no momento do acidente. Meu Deus, se vocês ouvirem, vocês choram. Só de eu lembrar, eu já começo a querer chorar. Ela pedindo socorro. Ela mandou mensagem pra minha filha falando que é Geisa, né? Ela fala, Geisa. No áudio ela falava assim, Geisa, Geisa, vem socorrer o papai, que o papai caiu, o papai tá machucado, o papai tá sangrando. Aí depois ela chegou perto de mim com um monte de moedinhas, assim, falando assim, olha só o que sobrou do papai. Nossa, aquilo na hora acabou. Aquilo assim, pra mim, sabe, foi um choque. Eu falei, meu Deus, eu perdi meu marido. Sabe, aí você vem na mente, você fica pensando, por que eu deixei chegar nesse nível? Por que eu não cedi? Por que eu não... Por que eu mesmo não fui, não pedi perdão, né? Antes dele sair pro trabalho. Então, assim, é um conselho meu, tá? Pra vocês, não saiam brigados com seu esposo. Não briguem, não saiam brigados, conversem, tentem entrar em acordo, mas não saiam brigados, gente, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né, nesse decorrer da caminhada, né? Então, essa é uma experiência minha, vivida mesmo, que eu achava que isso daí é bobagem, isso daí não acontece não. Quantas vezes a gente brigou, quantas vezes ele saiu sem brigar, né? Quantas vezes ele saiu, a gente brigou e não aconteceu nada. Eu sempre falava assim, sempre pensava assim. Mas uma hora pode acontecer. Então, quanto mais você evitar que isso aconteça, é melhor, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tinha que falar isso porque nesse exato momento pode ter alguém aí assistindo esse vídeo que deve estar passando por esse problema. Então, se você estiver nessa situação, brigada com seu esposo, ligue, manda uma mensagem, peça perdão, se reconcilie. Se ele estiver do seu lado, fale com ele pessoalmente, mas não deixe para mais tarde, porque é como a gente fala, o amanhã pode não vir, né? A gente está aquele só de passagem nessa terra, então a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então esse é o meu relato para vocês do que aconteceu comigo, da minha experiência que eu vivi. Desde já eu agradeço a todos que estão até agora, chegou até o final para ver esse vídeo. Peço vocês aí que vocês comentem muito, que vocês compartilhem, que vocês, se puderem, se inscrever no meu canal. E, e fale e comente com outra pessoa essa minha experiência, se você quiser, para que ela não venha cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, desde já eu agradeço a todos vocês. Vocês tenham um bom dia, fiquem todos na paz do Senhor. E não esqueça, peça perdão. Não deixe que algo aconteça, que mais tarde você vai se arrepender, mais tarde você vai se culpar por isso. Tá bom? Então, ó,
Um beijo para todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe.